Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres, nome do capítulo Um Sábio Ambicioso. A Sociedade Espírita de Paris, presidida pelo professor Allan Kardec, recebe uma comunicação de importância para a nossa formação espiritual, em que o Guia do Médium explica a vida da Senhora B, que a partir de 5 meses de vida, a Senhora B, e até os 70 anos de idade, ela experienciou dores, teve diversas moléstias, e ele, o Guia do Médium, diz que para que ela possa superar tais problemáticas, ela deve ter a fortaleza, a calma, a resignação. Então, diante destas orientações, ele ainda diz que nessa vida tudo tem sua razão de ser. Ou seja, devemos ter um entendimento a fundo, porque a doutrina espírita, ela procura explicar a causa dos enigmas da vida, das problemáticas, dos embaraços de cada um de nós, e não fica na superfície, nos efeitos. E sabemos que nós somos autores, protagonistas da nossa felicidade ou não. Então vamos à comunicação, à leitura, para que nós tenhamos as notícias da vida maior. Em texto: posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a Senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias, mais ou menos graves a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente, batia as portas do túmulo. Ou seja, meus amigos, interrompendo a leitura, aqui já diz que quase que anualmente batia as portas do túmulo. Veja bem, o sofrimento da Senhora B, em que ela está expiando, cumprindo a pena, a sentença lá do passado, de vidas passadas. E o Guia do Médium está explicando justamente o caso dela. Voltemos à leitura. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada aos demais pelos remédios tanto quanto pela doença. Assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Sua filha espírita cristã e médium pediu sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, veja bem, o Guia do Médium orienta a filha da Senhora B para que pudesse aconselhar a Senhora B que ela deveria ter a fortaleza, a calma, a resignação para suportar tais dores. É de importância esta orientação do Guia do Médium, porque se a Senhora B, ela em vidas passadas, se ela não agiu com fortaleza e agiu na fraqueza, ela foi fraca no equilíbrio de si mesma, e aí prejudicou vidas à sua volta, justamente na vida posterior ela vai precisar daquilo que ela não desenvolveu no passado. Ela foi fraca e agora ela precisa de ser forte em sua natureza espiritual, não na sua natureza corporal, do mundo transitório. E ele diz que ela deve ter calma. Se ela deve ter calma nesta vida, é porque ela não teve esta calma no passado. Ela foi intranquila, nervosa, e certamente com este tipo de ambiência mental ela atingiu e prejudicou vidas.
Ele também diz sobre a resignação e outras virtudes. Voltemos à leitura. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos que por vós causado. Eu vou repetir. Nesta vida tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Interrompendo a leitura, cabe aqui uma reflexão, porque isto aqui pode conter, frear as nossas revoltas íntimas diante daquilo que não tenho ou que estou sofrendo algum limite físico, alguma situação que está me incomodando. O Guia do Médium diz: nessa vida tudo tem sua razão de ser. Ou seja, o caos está controlado em nossa vida. Há uma razão de ser. E ele continua: não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade pessoal, intransferível. Nós causamos a felicidade ou a infelicidade. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo Expiações Terrestres. Nome do capítulo: Um Sábio Ambicioso. A Sociedade Espírita de Paris está recebendo uma comunicação do Guia do Médium. Então voltemos à leitura para que nós tenhamos as verdades da vida espiritual. Lembrando que o Guia do Médium ele está esclarecendo a respeito da senhora B, que na sua última reencarnação ela teve diversas moléstias, dores e sofreu muito naquela vida. Ele está orientando como proceder a ela e a todos nós. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as verdades da vida espiritual em texto. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Interrompendo a leitura, temos aqui uma orientação relevante. Ele diz o seguinte, o Guia do Médium, para a Sociedade Espírita de Paris, que não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Aqui, amigos dos estudos, tais termos do Guia do Médium, orientação, estão expressando tais termos a lei de causa e efeito, ou seja, as consequências dos nossos atos, os excessos. Aí podemos exemplificar e esclarecer o suicídio indireto, as doenças que nós expressamos nesta vida, fruto de um passado, de uma vida passada ou nesta própria vida. Então, são consequências dos nossos atos. Continuemos a leitura. Em texto: não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Ou seja, aqui, interrompendo a leitura, aqui também diz as consequências dos nossos atos. Ou seja, uma lágrima nos nossos olhos, elas podem traduzir atos equivocados lá no passado, alguma transgressão que nós atingimos através de atos irrefletidos, estas transgressões às leis de Deus e ao próximo. Se porventura eu abandonei o meu lar, eu fui indiferente à dor
dos meus entes queridos lá no passado, certamente a reencarnação posterior ela há de gerar consequências para a vida que irei programar no futuro. Vamos continuar a leitura. Guia do Médio assim expressa, em texto: suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. Interrompendo a leitura, amigo dos estudos, o Guia do Médio, em comunicação à Sociedade Espírita de Paris, ele diz aqui que a senhora B, cada uma das suas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado. É interessante que ele está conceituando as dores, os sofrimentos, de forma educativa, não de natureza puramente de uma penalidade, de uma pena, mas educativa, porque a cada dor corresponde justamente este passado de expiação, de erros, lá no passado, de vidas passadas. Então, se esta dor ela for recebida de natureza educativa, tentando superar este sofrimento com atitudes positivas, fazendo esforço para não mais incidir neste mesmo erro, eliminando a causa, esta dor será anulada. Esta dor lá do passado, esta ressonância, esta atualização do passado através da dor, se receber com tolerância, com resignação e agindo com brandura em vez de impaciência e tranquilidade, esta dor ela vai expressar a liberação deste passado, a superação deste passado. Então é interessante o que o Guia do Médio, relevante para os nossos estudos, o que ele explica, ou seja, cada uma das suas dores acolhida como expiatória, ou seja, uma sentença lá do passado, corresponde à extinção de uma nódoa do passado, ou seja, a extinção de um erro lá do passado, um vínculo com o passado, cada dor. É algo que nós devemos refletir. Por isso que a doutrina espírita ela tem a sua vertente, além da religião e de ciência, de filosofia. Estamos aqui filosofando, entendendo que a dor de hoje ela é o passado de equívoco, de alguma reencarnação, de alguma encarnação que nós agimos de forma irrefletida e se expressa, se atualiza hoje. Então, o conceito de dor, segundo a doutrina espírita, é um conceito de educação espiritual. A dor, bem compreendida, não gerando a revolta, ela há de conduzir a cada um de nós para a educação espiritual. Voltemos à leitura. Em texto: coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Interrompendo a leitura de novo, o amigo, o guia, ele traz aí um postulado, uma orientação da doutrina espírita, qual seja fé no futuro, fé na vida espiritual. Ou seja, entender que a vida ela é transitória, é uma passagem. Então há de relativizar a nossa dor. A nossa dor deixou de ser absoluta. Então nós temos também uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 922 em sua parte final, em sua resposta, parte final da sua resposta, 922 do Livro dos Espíritos, que diz que fé no futuro, ou seja, fé ardente na vida futura. Temos também como acréscimo para os nossos estudos
A questão 495, em sua resposta, diz também que devemos ter as nossas esperanças para a vida espiritual, entender que existe uma vida futura. A doutrina espírita, amigos dos estudos, ela é muito consoladora. Voltemos à leitura. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores. A fé, sua irmã, que mostra a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Eu vou repetir esta beleza poética e consoladora expressões do Guia do Médium na Sociedade Espírita de Paris. Invocai a esperança, dedicada amiga dos sofredores. A fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Continuemos a leitura, já finalizando as palavras do Guia do Médium. Depois, interrompendo a leitura, amigos, são considerações finais da Sociedade Espírita de Paris. Então, vamos às considerações finais da Sociedade Espírita de Paris. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Olha que beleza! Depois de tudo que ocorreu com a senhora B, ela superou, viveu a experiência da morte, desencarnou e retorna à Sociedade Espírita de Paris, comunicando à filha que está tudo tranquilo, que tudo foi superado. Eis a beleza da doutrina espírita. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e a Sociedade Espírita de Paris, nesta comunicação do Guia do Médium, falando a respeito da senhora B, explicou alguns temas, alguns assuntos relevantes para a nossa formação espiritual. O Guia do Médium, ele em comunicação mediúnica, ele esclareceu justamente o conceito de dor. A dor, ela é um processo educativo, não somente uma penalidade. Entendeu também que ele trouxe também, revelou por meio mediúnico, que a senhora B, ela anulou o seu passado de culpa, de erros, de equívocos, na medida que ela suportou as dores naquela reencarnação, de modo que ele elucida e consola, acalenta as nossas almas ao dizer para a comunicação, ao dizer para a Sociedade Espírita de Paris, que nós devemos ter coragem a todos que sofrem. Ele ainda também diz a brevidade da existência material, ou seja, a existência material, ela é muito rápida, e ele provoca positivamente em nossos corações que devemos pensar nas alegrias eternas. E de forma poética, ele invoca a esperança que é irmã da fé. Olha que beleza! A esperança, a irmã da fé. Então, a esperança e a fé são vínculos de qualidades que faz com que nós tenhamos os meios, os instrumentos para nós suportarmos, tolerar a dor e o sofrimento. A esperança que permite que nós venhamos a
termos firmeza em dias melhores. E a fé é um movimento mental, interno, espiritual do pensamento, para que nós não venhamos a permitir perigosamente, não venhamos a ceder às vibrações de pessimismo, de obsessões, de auto-obsessão. A fé faz com que nós tenhamos a firmeza no Deus maior, no Cristo, no seu Evangelho. Com isso, meus amigos, finalizamos. Fiquem na paz e que Jesus possa tocar em nossos corações.